Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia de hoje, estamos celebrando a festa dos arcanjos, celebração esta que até antes do Vaticano II, ela era uma celebração que tinha 3 datas, porque cada data era para um anjo. Para um arcanjo. E depois do Vaticano II, então ela ficou concentrada no dia de hoje, 29 de setembro. Antes disso, dia 24 de março era o dia de São Gabriel. Dia 24 de outubro, o dia de São Rafael. Dia 29 de setembro, tradicionalmente, já era costume dia de São Miguel. Tanto depois foi concentrada as celebrações, tudo no dia de hoje. Muito interessante a gente perceber que a igreja milenarmente celebra o Dia dos Anjos, porque o anjo não é a natureza, mas a função dele, ser mensageiro de Deus. E a igreja já definiu isso com muita tranquilidade, em que os arcanjos são os únicos que têm nomes. No meio esotérico, a gente vê um monte de gente falando aí de vários tipos de anjos com nomes e toda essa realidade. Na nossa visão cristã, somente Gabriel, Rafael e Miguel. Apenas. São os únicos 3 que têm o nome. Os nomes significam justamente a importância, a missão importante que eles têm. Então, no caso de São Miguel, a palavra Miguel, percebe que cada um dos anjos tem o El, significa Deus. Então, todos eles têm essa participação em Deus. Então, Miguel, quem como Deus. Rafael, Deus te cura. Gabriel, fortaleza de Deus. E aqui a gente vai ver alguns textos que falam deles na nossa palavra de Deus. Em Miguel, nós vamos ver no contexto de Judite 9, Apocalipse 12, versículo 7, em Zacarias 13, 1 a 2. Depois nós vamos encontrar em Daniel 12, 1. Gabriel, ele tem uma missão de levar a notícia de Deus. Foi em Lucas 1, 19, Lucas 1, 11, 20 e Daniel 8, 16, Daniel 9, 21 a 22. Rafael, o único livro, é o livro de Tobias, justamente porque o filho vai
buscar para o pai um crédito que alguém está devendo. No meio do caminho, ele conhece Sara, a liberta de todos os demônios e depois volta para casa casado e trazendo a cura para o pai. Por isso que o Rafael é Deus te cura ou Medicina de Deus. Então, o livro de Tobias a gente pode encontrar no capítulo 12, versículo 15, e também a gente encontra em Apocalipse 8, versículo 2. Sendo assim, há uma importância muito grande porque eles, como corte celestial, têm as suas diferenças. A gente conhece muitas vezes pela espiritualidade de São Miguel, por meio do movimento da Renovação Carismática Católica, deu uma amplitude nesta espiritualidade em que, ao olharmos para São Miguel, muitas pessoas fizeram a quaresma de São Miguel. Mas muitas pessoas não conhecem de que a espiritualidade em São Miguel tem, assim, algumas coisas antes. Vem do bojo da espiritualidade franciscana. Sabemos que, como Igreja Católica, nós devemos muito a São Francisco. Se nós rezamos o Ângelus, graças a São Francisco. Se nós temos o presépio, graças a São Francisco. E também a quaresma. Só que a quaresma de São Miguel, ela é uma das quaresmas que São Francisco já rezava. E aqui eu quero trazer algumas curiosidades sobre isso para que a gente entenda a celebração hoje da festa dos arcanjos. Ele, percebendo de que ele precisava fazer uma vida de penitência e de jejum, ele transformou o ano inteiro em quaresmas. Então a primeira quaresma que ele reza é a quaresma da Epifania, que é de 7 de janeiro a 15 de fevereiro. Depois a quaresma que costumeiramente todos nós fazemos, que é a quaresma da ressurreição, que começa na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa. Depois a terceira começa ali dia 20 de maio, ou seja, logo após a Páscoa, e vai até dia 29 de junho, que é a quaresma de São Pedro e São Paulo. Depois nós temos, começando o dia de São Pedro e São Paulo e até o dia 15 de agosto, nós temos a quaresma da Assunção de Nossa Senhora. Aí, a famosa quaresma de São Miguel, que começa dias 15 de agosto e vai até o dia de hoje, 29 de setembro. Em seguida, a última quaresma do ano, ela começa no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, e vai até o dia 25 de 12. Então, ou quaresma da encarnação, quaresma do advento, enfim, ou seja, isso. Olhando nessa perspectiva, tem algo muito importante, muitas capelas, muitos santuários, basílicas. Nós temos algumas cidades no nosso país e, aliás, no mundo inteiro tem muitos locais que a cidade e o estado é consagrado a São Miguel. E tem uma outra realidade que é bom da nossa espiritualidade angelical, que é o Rosário de São Miguel, em que lá nós vamos ver os 9 coros celestes. Então, o primeiro é os serafins, os querubins, o terceiro é dos tronos, o quarto é das dominações, o quinto é das potestades, o sexto é do coro admirável das virtudes, o sétimo é o dos principados, o oitavo dos arcanjos e o nono dos anjos. Então, olhando toda esta realidade, a gente vai para as leituras que hoje foram proclamadas e a gente vai perceber de que o anjo, ele tem a missão de conservar a transcendência e o mistério de Deus nas nossas vidas. Com certeza, lá na nossa infância, nós proclamamos Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Se a gente olhar a primeira leitura de hoje, Deus revela para Daniel o plano de Deus. E quantos de nós queremos discernir qual é a missão nossa? Muitas vezes aquela pergunta tão difícil de responder, quem eu sou? Não é fácil de responder, porque como que a gente vai definir se a gente está sendo um ser em construção? Entra aí os anjos, porque eles vão nos ajudar a estar buscando verdadeiramente o amor de Deus e preservar os mistérios de Deus que há em nós, porque todos nós somos um mistério. Nós não conseguimos saber tudo o que a gente é, menos ainda os outros e Deus. Por isso que essa relação dos 10 mandamentos que é colocado, essa relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo, é muito importante. E a gente precisa estar sempre avaliando. Aí entra aí o diretor espiritual, a nossa confissão, a Santa Missa, como neste momento estamos celebrando, entra aí a nossa récita do terço, tudo isso para nos ajudar a descobrir quem eu sou. Então, olhando na primeira leitura, o anjo vai nos ajudar a encontrar esse plano de Deus. No Evangelho,
nós temos Jesus que vê Natanael. E é interessante que Jesus quer ver cada um de nós. Só que muitas vezes a gente precisa permitir que ele entre no nosso coração, que ele possa nos moldar, que ele possa nos enxergar, porque muitos de nós corremos. Eu vejo que as pessoas não têm medo de cair em pecado. Nem se preocupa. Até gente fala assim, não, depois eu confesso. Mas tem medo de se aproximar de Deus. Eu, muitas vezes, como padre, eu tenho esse medo também. Porque a gente, às vezes, acha que o extraordinário desse Senhor possa fazer conosco algo que a gente não vai gostar. E, na verdade, olhando para o Evangelho, a gente vai perceber que a nossa vida será mudada todos os dias. E esse milagre que a gente, às vezes, busca de querer cura das doenças, cura do marido, da esposa, libertação, conseguir resolver problema financeiro, a situação nossa que a gente vive de intolerância, muitas vezes, entre nós e até na nossa família, para que as nossas igrejas cresçam na fé, na atitude, na atividade pastoral, na sua evangelização, tudo isso só é possível se a gente se aproximar de Deus. Se a gente não se aproxima, Deus aqui, ele se limita a não colocar-se, invadir o nosso espaço. Ele nos permite isso. Então, sendo assim, Jesus hoje quer te ver. Ele quer te enxergar no mais profundo do seu recôndito do seu coração. E aí é algo interessante. Quando Jesus diz, aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. E aí Natanael pergunta para Jesus, de onde me conheces? Jesus dá uma resposta que às vezes a gente não entende. Por que ele respondeu isso? Antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Esse debaixo da figueira significa debaixo do projeto de Deus. Como é importante isso? A gente não entende. O mundo de hoje, com a história de que a ciência desvenda os mistérios, a gente pode fazer o que a gente quiser e abandonar que Deus até exista. Isso não vai ser possível, porque nós vamos sofrer as consequências, porque quem criou é que sabe a forma que nós vamos encontrar a alegria, a felicidade, até mesmo de atingir todo o objetivo que cada um de nós somos. Então, estar debaixo do projeto de Deus, muitas vezes é sem entender. Muitas vezes a pessoa pergunta para mim assim, como que você teve certeza de ser padre? Eu falo, até hoje eu não tenho. Porque a todo dia Deus vai revelando um pouquinho. É engraçado quando perguntaram para Padre Pio, que também era um grande devoto de São Miguel, perguntaram para ele assim, como que você sabe das coisas? Porque ele tinha o dom de ciência, de ler as almas das pessoas. Ele disse assim, de vez em quando Deus me permite ler o caderninho dele. Será que era só com o Padre Pio? Não, com cada um de nós. É que a gente precisa insistentemente, com desejo, querer. Eu ainda estou muito distante disso. Todo dia ainda, eu acho que eu nem comecei a engatinhar. Mas todo dia eu peço para Deus, me dê a graça de poder caminhar contigo, de estar na tua presença. Então, debaixo da figueira, ou seja, debaixo do projeto de Deus, como Natanael. Então, Natanael dá a sua profissão de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus termina o Evangelho dizendo, olha, você está só preocupado porque eu te vi debaixo da figueira? Acorda para a vida. Coisas maiores você vai ver. E quando que a gente vai ver coisas maiores? Quando a gente verdadeiramente, quando ele fala assim, Senhor, eu te entrego esse pedido, esta intenção. Entregar de verdade. Não é ficar, entrega e falar assim, não, deixa eu te pegar de volta, porque você não vai fazer o que eu quero. Né? Então aí a gente dificulta que a graça de Deus possa agir em nós. E ele termina dizendo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, convidemos os anjos para nos ajudar, principalmente o nosso anjo da guarda, para que ele possa nos ajudar a encontrar a transcendência de Deus e a cada vez mais nos mistérios de Deus descobrindo o nosso caminho. A gente só verdadeiramente vai ser humano quanto mais nos aproximarmos de Deus. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais desumano nós nos tornamos. Então, o que hoje essa celebração quer nos dar? De que o anjo vem para cuidar e fazer com que a igreja possa cada dia atingir seu objetivo. Conhecer a Deus, salvar-se e fazer outros conhecer esse Deus. Então a frase que a gente viu hoje do nosso Salmo possa nos incomodar e impactar no nosso dia. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Repitam comigo. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Que São Miguel, São Rafael e São Gabriel
nos ajude neste propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.